Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você está vendo esse vídeo. Bom, esse vídeo é sobre a colonização inglesa nas 3 colônias da América do Norte. Essa é uma aula sobre uma colônia de povoamento. Nós estabelecemos antes a diferença entre colônia de exploração e colônia de povoamento. Na colônia de exploração, o interesse é bem claro: extrair as riquezas da área colonial e levá-las para a sua metrópole. Já na colônia de povoamento, os colonos têm o interesse de morar ali, de estabelecer um lar ali. Tanto que eles vão chamar a região de Nova Inglaterra. Agora, por que os ingleses do século XVII queriam formar uma nova Inglaterra? Que problemas havia com a Inglaterra? Né? Aí é que está. A Inglaterra do século XVII é um barril de pólvora. Você tem um problema religioso grave, das guerras entre católicos, anglicanos, puritanos, presbiterianos, quakers, né? E várias denominações que a gente chama de protestantes. A reforma protestante iniciada no século XVI, ela vai ter continuidade no século XVII na Inglaterra. E aí a gente tem que lembrar que nesse período você não tem liberdade religiosa, tolerância religiosa não existe. As pessoas se matam por causa de religião, porque religião também é uma questão política muito clara. Muito bem. O que a gente tem então? Nós temos os ingleses que estão sendo perseguidos por questões religiosas. Só que nós teremos também questões políticas muito graves nesse século XVII na Inglaterra, que é o processo da Revolução Inglesa, uma guerra civil muito intensa, que a gente vai ver mais na frente. Então você tem perseguições políticas também. Sem contar que a pobreza na Inglaterra aumentou substancialmente a partir dos processos de cercamento dos campos comuns, ou enclosures. Que processo é esse? Na Idade Moderna, as estruturas feudais foram sendo desmanteladas na Inglaterra. Aboliu-se a servidão no século XV, só que aquelas estruturas que também favoreciam os camponeses começam a ser desmontadas. As terras comunais, as terras de uso coletivo, elas passam a ser cercadas pelo Estado e vendidas como propriedade privada. Então você transforma uma propriedade coletiva de tipo feudal numa propriedade privada de tipo capitalista. Você passa a mercantilizar as terras. Só que o que ocorre com os camponeses que habitavam nessas terras? Eles são expulsos, eles são expropriados, eles perdem a propriedade. Então eles vão empobrecer, muitos vão cair na miséria. O que a gente vai ter então? A gente vai ter um processo em que muitos desses camponeses empobrecidos vão entrar em navios, atravessar o Oceano Atlântico e se estabelecer na América do Norte. É o mesmo que vão fazer também protestantes de todas as denominações, católicos também, anglicanos também, fugindo das guerras religiosas. Fugindo também das perseguições políticas. O que eles querem lá no outro lado do Atlântico? Eles querem montar uma nova Inglaterra, onde eles possam exercer sua atividade política, sua atividade econômica, sua atividade cultural, sua atividade religiosa, sem ser perseguido pelo Estado. Muito bem.
Só que a terra já está ocupada lá na América. Existem várias tribos indígenas ocupando o território. A terra já tem dono. O que os colonos ingleses vão fazer então? Eles vão para o Novo Mundo, para a América, para entrar numa disputa violenta com os nativos. E eles vão ser os responsáveis pelo extermínio desses nativos. Muito bem. Como é uma colônia de povoamento, não vai haver um processo de miscigenação com esses nativos, como ocorreu na América Portuguesa. Eles vão montar núcleos de povoamento. E qual é a primeira coisa que eles fazem quando montam esses núcleos de povoamento? Eles estabelecem uma assembleia para estabelecer quais são as regras. Então já mudou, já é diferente do que a gente conhece como uma colônia de exploração. A metrópole, a Inglaterra, ela não tem interesse nessa área. Aqui nessa área não vai ter ouro e prata. Não vai ter artigos de grande interesse do mercado europeu. E aí o sistema não vai ser de pacto colonial ou exclusivo metropolitano. Vai ser de negligência salutar. O que é ser negligente? É não dar a devida atenção a algo. O que é salutar? Salutar é saudável. A Inglaterra era negligente com suas 13 colônias e isso era saudável para o desenvolvimento das suas 13 colônias. Muito bem. Como era negligência salutar, os próprios colonos se governavam. É o que a gente chama de self-government. Eles mesmos se governavam, através de assembleias. A liberdade religiosa era estabelecida. Predominou, diferentemente da América Ibérica, da América Portuguesa e Espanhola, predominou o protestantismo. Enquanto na América Ibérica predominou o catolicismo, na América Inglesa predominou o protestantismo. Não que não houvessem grupos católicos, mas eram minoritários. Era o próprio colono e sua família que se estabeleciam nas terras. E as terras eram minifúndios em sua maioria. O que são minifúndios? Pequenas e médias propriedades rurais. Nós vamos ter uma diferença lá nas colônias do sul, né? Onde o latifúndio vai predominar. Muito bem. O trabalho livre predominava nessa área. Apesar da gente também encontrar trabalho compulsório. A gente vai encontrar o trabalho compulsório do africano escravizado, principalmente nas colônias do sul, e a gente vai encontrar a servidão temporária ou servidão por contrato de colonos ingleses empobrecidos. Imagina a situação. O sujeito está saindo lá da Inglaterra, ele está lá fugindo da fome, fugindo das guerras religiosas e políticas. E ele entra no navio. Só que ele não tem dinheiro para pagar a passagem do navio. Então, quando chega lá no Novo Mundo, desce quem pagou a passagem. Quem não pagou vai ser negociado. Um colono já estabelecido entra lá e assina um contrato com ele. Olha, eu vou pagar a sua passagem e você vai me servir por 3 anos, por 4 anos, por 5 anos, dependendo do que estava lá no contrato. E ele seria servo, ele seria escravo daquela pessoa por aquele tempo. Não é? Muito bem. Depois de transcorrido esse tempo,
virava um homem livre como qualquer outro e poderia colonizar a terra e tudo mais. Tá. Só que, como eu já disse, tem uma diferença aí entre as colônias do norte, do centro e as colônias do sul. As colônias do norte e do centro têm um sistema de colônia de povoamento bem claro, bem estabelecido. Já as colônias do sul, elas parecem colônias de exploração. Por quê? Porque no norte e no centro a gente tem o minifúndio. No sul a gente tem o latifúndio, a grande propriedade. No norte a gente tem a policultura. No sul a gente tem a monocultura, o cultivo de um só produto para exportação. Que é o algodão, que é o tabaco e assim por diante. No norte, a economia é voltada para o mercado interno. No sul, a economia é voltada para o mercado externo. No norte, o trabalho é livre ou servil por contrato. No sul, o trabalho é realizado por escravos de origem africana. Muito bem. Só que essa área era negligência salutar. Fosse no sul, no norte ou no centro. E dessa forma, essa área que a gente chama de 13 colônias inglesas, elas estabeleciam contatos comerciais diretos com outras regiões diferentes da Inglaterra. Como não era exclusivo metropolitano, não tinha essa história de só vender para a Inglaterra e só comprar da Inglaterra, não. As 13 colônias estabeleciam contatos comerciais com as Antilhas, com a África e com outros pontos da Europa, tá? Formando o que a gente chama de comércio triangular ou triângulos comerciais. Formou-se então uma sociedade mais democrática, mas ainda assim racista, escravista, de maioria protestante, mas com presença também de católicos. Uma sociedade que pretendia construir ali o seu lar. Daí, uma colônia de povoamento. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, não é? Até a próxima e boa sorte!